Olá pessoal, e vamos de mais um vídeo de reação aqui no canal Paulo Stecchio. Hoje, acordando depois de situações que aconteceram no Brasil, aliás, se repetindo no Brasil, e de gente que aparentemente é cheia de Deus no coração, Deus, pátria, família mas ao mesmo tempo que eu acordei com essas notícias que todos sabem, de gente que resolveu ir para o outro lado, a moda que nós só vemos em outros lugares do mundo, aí eu encontro esse tipo de comentário, esse tipo de coisa em postagem. Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus nos corações das pessoas. Parece uma afirmação simples, aparentemente até inequívoca para muitos. Para quem acredita em Deus, para quem é cristão ou pratica uma religião abraâmica, parece que está tudo certo. Mas temos duas coisas erradas aí. Uma é que nem todas as religiões acreditam em um Deus supremo ou sequer em uma divindade qualquer. E isso não significa que aquelas pessoas só tenham coisa ruim no coração, por não terem Deus no coração. Esse é o primeiro equívoco. O segundo equívoco é de que aquelas que falam muito de Deus são as que fazem atentados por aí. Muito complicado, né, gente? Esse tipo de coisa é muito complicado. Então a minha reação é não só a este meme, post aqui, que é comum aparecer nas redes, mas o que ele representa, que é um pensamento bem comum, popularmente falando, entre os cristãos populares, digamos assim. Só que não percebem o seu próprio fio solto. E aí a gente vê essas aberrações sendo consideradas religião, sendo consideradas cristianismo, sendo consideradas teísmo. E nós vemos então que há uma grande crise espiritual na humanidade e ela não tem a ver com a falta de Deus. Ela tem a ver com a falta de ética, muito mais do que de Deus. Até porque Deus é uma crença, ética é um comportamento que deve existir em todas as religiões, entre pessoas que praticam qualquer religião ou nenhuma. Há muitos ateus, muitos humanistas seculares, que têm muito mais ética do que muitos pastores, do que muitos cidadãos de bem, cidadãos cristãos de bem. Eu não vejo ateus por aí jogando bombas para lá e para cá, explodindo STF ou coisas desse tipo, Não vejo. Então é complicado esse tipo de coisa. E o meu vídeo hoje é exatamente para contrapor isso, essa questão. Então nesse que eu considero o problema, essa afirmação, Deus não criou o mal é o resultado da ausência de Deus nos corações das pessoas. Eu fiz na postagem em que eu encontrei essa referência um comentário, acho que foi lá no Facebook, que diz o seguinte: se o mal é a ausência de Deus, quer dizer que budistas, jainistas, confucionistas e taoístas são maus, já que em suas fés não há Deus? Cada uma, viu? Típica afirmação arrogante do teísmo que se acha a única opção de transcendência e espiritualidade. Pois é. Às vezes eu me sinto fora da curva, porque era o único comentário desse tipo entre centenas de comentários. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Logo depois de alguém que se considera cidadão cristão de bem ter feito toda aquela pataquada na frente, na Praça dos Três Poderes, na entrada do STF. Absurdo, né, gente? As pessoas parecem que não tem nenhum espelho em casa mesmo, nenhum senso mínimo, vamos dizer até. Então o mal não é a ausência de Deus, gente. De forma alguma. Essa afirmação de que o mal é a ausência de Deus no coração das pessoas ou coisa assim, é um argumento que é muito utilizado pelos teístas para justificar a existência do mal no mundo e a necessidade de uma divindade para a moralidade. No entanto, essa perspectiva, que tenta englobar todas as experiências religiosas sob a ótica teísta, comete um erro fundamental.
ignora a rica diversidade de crenças e práticas espirituais que não se baseiam em um Deus pessoal. Eu vou dar mais de 10 exemplos de práticas assim. Literalmente 10 religiões diferentes que não têm isso. Aí religiões como o budismo, o jainismo, o taoísmo, o confucionismo, só para dar 4 exemplos, né, entre muitas outras, oferecem cosmologias e éticas complexas e sofisticadas sem a necessidade de um criador divino. E se adotarmos a premissa de que a ausência de Deus é sinônimo de mal, estaríamos por extensão condenando essas tradições milenares também, né? E as bilhões de pessoas que as seguem como más. Essa conclusão não é apenas arrogante, mas demonstra um profundo desconhecimento, ignorância mesmo, sobre a natureza da espiritualidade e da moralidade, e mais ainda da ética. Porque a moralidade religiosa, né, teísta, muitas vezes é puro moralismo hipócrita, como eu sempre falo. Aí nós temos que considerar sim que há uma falácia nessa dicotomia bem versus mal também. Então a visão teísta tradicionalmente apresenta uma dicotomia maniqueísta entre o bem e o mal, que eu sempre falo aqui nos vídeos, onde o bem é associado à vontade divina e o mal à sua ausência. É um preconceito com muitas outras fés, gente. Então essa visão simplista não consegue dar conta da complexidade da experiência humana e da natureza do universo. Muitas religiões não teístas oferecem uma visão mais matizada do bem e do mal, reconhecendo que ambos são parte integrante da experiência humana e que a busca pela iluminação ou libertação consiste em transcender essa dualidade. Esse é o ponto. As tradições não teístas oferecem então diversas explicações para a origem do sofrimento e do mal que não se baseiam na ausência de uma divindade. Só vou dar 3 exemplos iniciais aqui. O budismo. No budismo, o sofrimento, chamado dukkha, ele é visto como uma condição inerente à existência, causada pelo apego, a aversão e a ignorância. A libertação do sofrimento ali é alcançada através da prática da meditação e do desenvolvimento da compaixão. No jainismo, que é uma religião até mais antiga que o budismo, o mal é entendido como resultado das más ações ou das ações kármicas de seres individuais. A libertação do karma é alcançada através da não violência, da verdade, da austeridade ali. No taoísmo, também uma religião muito antiga, o mal é visto como um desequilíbrio da força vital, né, o Qi, e da ordem natural, Dao, ou Tao, como se dizia antigamente. A pronúncia exata é Dao. A harmonia é restaurada através da prática da meditação, da dieta, da vida em conformidade com a natureza. Só para dar esses 3 exemplos aí. Então é possível uma ética sem Deus? Com certeza, não deve depender de Deus a ética, gente. De forma alguma, exatamente para evitar esse tipo de bizarrice que a gente escuta aqui. E que as pessoas falam e ninguém diz nada porque parece senso comum isso. Ao mesmo tempo que parece senso comum, que a relação do mal com a ausência de Deus parece clara, não fica clara para essa gente o óbvio. As pessoas, né, falam tanto em Deus no dia a dia, em países ocidentais de origem cristã, mas não percebem as hipocrisias disso. Como é que pessoas podem dizer que o mal é ausência de Deus em países grande quantidade teístas e em que a criminalidade simplesmente vai desenfreada? Não faz sentido. Não faz sentido uma coisa dessas. Essas pessoas, muitas delas, né, se consideram cidadãos cristãos de bem, inclusive. Então, tem uma coisa errada aí. Né? A ausência de um Deus pessoal não implica ausência de moralidade, muito menos de ética. Muitas religiões não teístas possuem sistemas éticos altamente desenvolvidos, baseados em princípios como compaixão, justiça, equidade. Esses princípios são frequentemente expressos em códigos de conduta e ensinamentos sobre a natureza da realidade. Então, se a gente vai contestar essa ideia de que o mal é a ausência de Deus, a gente tem que explorar como que tradições espirituais não teístas, como essas 3 que eu citei, né, budismo, jainismo, taoísmo e outras, né, enxergam a questão do bem e do mal sem a referência de uma divindade única e onipotente. Aí vamos citar alguns pontos. Por exemplo,
moralidade e ética independentes de Deus. Então, religiões, como é o caso do budismo, do jainismo, elas sustentam que o bem e o mal são resultado das escolhas e ações humanas, ligadas ao karma e não à presença ou ausência de uma entidade divina. E não faz sentido mesmo, né? Porque para aqueles que ainda acreditam que tudo já está definido por Deus, então ele teria definido quem é mal, quem é bom, e aí não faz sentido nenhum mesmo, né? Por exemplo, o budismo prega que o sofrimento, que então seria o mal na visão budista, decorre de apegos e ignorância, que levam à insatisfação e ao desequilíbrio interno. Já no jainismo, o conceito de ahimsa, não violência, rege a moralidade. Evitar o mal é uma responsabilidade individual e parte do progresso espiritual que independe de um Deus. Agora falando até da harmonia natural no taoísmo, que ainda vai mais além disso, o taoísmo não classifica o mal como algo separado ou oposto ao bem, que é o maniqueísmo que faz isso, né? Mas como parte do fluxo e do equilíbrio natural do universo, chamado Tao, ou Tao, para quem não conhece a pronúncia correta da palavra. O conceito de Yin-Yang explica que a harmonia surge da interação de forças opostas, e os desequilíbrios acontecem quando as pessoas não vivem de acordo com esse Tao, o caminho, né? Então aí o mal surge, assim, da desarmonia com o Tao, e não da ausência de uma divindade. Essa visão oferece uma interpretação menos dualista e uma compreensão do mal como um desvio do equilíbrio natural. Essa é a visão taoísta que eu gosto muito. Desvio do equilíbrio natural. Aí as coisas se destrambelham, né? Aí falando um pouco sobre a natureza da consciência. Muitas dessas religiões focam na transformação da consciência humana como caminho para superar o sofrimento e evitar o mal. Então, no budismo, por exemplo, o desenvolvimento da compaixão e da sabedoria conduz a um estado de libertação, onde o sofrimento é transcendido, demonstrando que o mal se relaciona com o estado de ignorância e com as ilusões da mente. Então, todo tipo de coisa que reforça as ilusões da mente, como certas doutrinas, ideologias, lavagem cerebral, só piora as coisas, gente. Em religiões como o confucionismo, a ética relacional, como no conceito de Ren, que é a benevolência ou humanidade, está centrada nas interações entre as pessoas, destacando a importância de criar harmonia e respeito mútuo. Aliás, o que mais tem se perdido hoje em dia, né? A ausência de um Deus não implica ausência de responsabilidade moral. Ao contrário, essas tradições sublinham o desenvolvimento do caráter e da responsabilidade social como fundamentos para uma vida ética. Isso sim. Então, assim, o conceito de que o mal é a ausência de Deus se mostra limitado e exclusivista ao ignorar a diversidade de abordagens ao bem e ao mal em tradições espirituais milenares. Esses sistemas de crença ilustram que a prática do bem e o entendimento do mal podem ser fundamentados em princípios éticos e espirituais autossuficientes, capazes de guiar milhões de pessoas a uma vida de retidão sem depender de um referencial teísta. Aí eu fiz uma lista aqui de 10 religiões, crenças, fés, espiritualidades modernas e tradicionais que não envolvem o conceito de um Deus pessoal onipotente como base para a ética e a moralidade. E o mal em si, né? Cada uma tem uma visão distinta do mal, que se desvia daquela ideia da ausência de Deus presente nas religiões abraâmicas como sendo então o parâmetro para isso. Inclusive fiz aqui umas figuras que podem ajudar vocês a me acompanhar enquanto eu falo isso. Aqui é 5, né? Aqui as 5 primeiras, né? O budismo, o jainismo, o taoísmo, o confucionismo e o shintoísmo. Vamos lá, o que o budismo fala sobre isso? Qual é o conceito de mal no budismo? O mal é entendido como sofrimento, dukkha, que surge de causas como o apego, a ignorância e o desejo. Os 3 venenos da mente, né? Digamos assim. Então, no budismo, o mal é uma condição mental e emocional que impede a paz e a iluminação. Qual é a solução para o mal nesse caso no budismo?
a prática budista ela visa eliminar o sofrimento ao cultivar a compaixão, a sabedoria e o desapego. Inclusive o desapego a ideologias, né, que acabam levando por lavagem cerebral a todo tipo de comportamento absurdo que nós temos visto hoje. Os ensinamentos, como o chamado caminho óctuplo, conduzem à cessação do sofrimento e à transcendência do mal por meio da prática ética e da meditação. Ok. E o jainismo, que é uma religião até mais antiga que o budismo, qual é o conceito de mal ali? Para o jainismo, o mal está ligado à violência e ao acúmulo de karma negativo. Qualquer ação que cause dano a seres vivos gera karma, que prende a alma a ciclos de sofrimento. E qual seria a solução para o mal, então, no jainismo? A prática de ahimsa, não violência, que ali é central. Ao evitar o mal e praticar a compaixão radical, os jainistas buscam purificar a alma e romper com o ciclo de reencarnações, obtendo a liberação, ou moksha. Ok. E o taoísmo, que me agrada muito o conceito dele. O conceito de mal no taoísmo é o seguinte: o mal é visto como um desequilíbrio do Tao, que é o caminho ou princípio que rege o universo. No taoísmo, o mal não é um inimigo ou um oposto do bem, mas um distúrbio na harmonia do yin e yang, da complementaridade das coisas, digamos assim, no mundo. E qual seria a solução para esse tipo de mal? O objetivo é restaurar a harmonia com o Tao. As práticas de meditação, o cultivo da simplicidade e a adesão a uma vida de equilíbrio e naturalidade são métodos para manter o equilíbrio interior e evitar o sofrimento. E o confucionismo, o que ele diz sobre isso? Bom, o conceito de mal no confucionismo é o seguinte: o mal não é uma força sobrenatural, como o diabo cristão, por exemplo, mas uma ruptura nas relações humanas e na ordem social. A desordem e a imoralidade surgem da ausência de virtudes, como o Ren, que é a benevolência, e o Li, que é a conduta apropriada. Isso nós vemos hoje, já era reclamação de Confúcio milhares de anos atrás e ainda hoje vale para a nossa sociedade. E aí, segundo o confucionismo, qual a solução para esse mal? O desenvolvimento do caráter e o fortalecimento das relações interpessoais são fundamentais. A prática das virtudes e o respeito aos ritos restauram a harmonia social e pessoal, segundo o confucionismo. E o shintoísmo, praticado no Japão? Qual o conceito de mal ali? O shintoísmo considera o mal como uma mácula ou impureza que pode surgir tanto de comportamentos inadequados quanto de influências espirituais desequilibradas. E a solução para esse mal é o seguinte: a purificação harae, que é essencial, Os rituais e oferendas ajudam a restaurar a harmonia com os kami, os espíritos, e a natureza, purificando os males que interferem na paz. Ok. Aqui vimos 5 religiões até relativamente bem conhecidas. Vamos ver algumas outras aqui, incluindo algumas coisas modernas para vocês entenderem. Uma é o humanismo secular. Qual é o conceito de mal no humanismo secular? Que é a base que nós temos para hoje, até na política. No humanismo secular, o mal é visto como uma expressão de ignorância, desigualdade e falta de empatia. A ética é baseada na racionalidade e no bem-estar coletivo sem referências a uma divindade. O Estado laico se baseia nisso, gente. E vejam como é importante, quando eles consideram que uma das expressões que tem a ver com o mal, além da ignorância e falta de empatia, é a desigualdade, incluindo a desigualdade social, que é o que nós vemos hoje em dia também no mundo, como um fator muito grande, por exemplo, de criminalidade e de tantas outras coisas. Por isso a importância da educação, da distribuição de renda, da conscientização, da justiça social, de todos os tipos, justiça ambiental, em todos os níveis. E qual a solução para esse mal, segundo o humanismo secular? O mal é combatido por meio da educação, que geralmente é demonizada, por quem não quer isso, do progresso social e do desenvolvimento de um senso de responsabilidade individual e social, promovendo uma sociedade justa e solidária.
Perfeito, não há necessidade de nenhuma divindade nesse processo. E a tal da espiritualidade New Age, que tem como uma expressão bem complicada que eu chamo de nova era Namastê Gratiluz, muitas vezes, né? Como ela enxerga essa questão do mal? Bom, o mal na visão New Age muitas vezes se refere a energias negativas ou bloqueios espirituais que interferem no bem-estar e na conexão com o eu superior ou a energia universal. E qual é a solução aí? Práticas como meditação, trabalho com chakras e a conexão com energias superiores são usadas para alinhar a pessoa com uma vibração positiva e evitar o sofrimento. Pois é, muitas vezes, infelizmente, esse tipo de prática aqui se alia ao dos tais cidadãos cristãos de bem, dando a entender que isso é a causa, mas não se preocupam com consciência social, não dão importância para a educação, fazem negacionismo científico, pseudoterapias, e aí a situação só piora, né? Até eu coloco um adendo aqui, né, nessa parte do que eu chamo de espiritualidades naturais, né, que também podem ser incluídas aí como xamanismo, animismo, algumas outras coisas que já tem sua versão moderna, inclusive, né? Então, nessas espiritualidades naturais, né, o mal, né, como é que o mal é visto? Bom, espiritualidades que se conectam com a natureza, né, como então o xamanismo, várias formas de animismo, veem o mal como um desequilíbrio das forças naturais. E como é que se resolve isso, né? A cura e a harmonia são buscadas através de rituais, oferendas e respeito pela natureza. Essa é a parte boa, né? Perfeitamente interessante. O mal é visto como uma força que pode ser equilibrada e curada através da conexão com o mundo natural, que, né, dizem, e não dá para a gente discordar, que se tem perdido na sociedade atual essa conexão com o mundo natural. Aí vamos para o que se chama de ateísmo espiritual, onde também se insere o que se chama de budismo secular. Qual é o conceito de mal nessas visões? Bom, no ateísmo espiritual, ou também no que se chamaria de budismo secular, o mal é um problema prático, de sofrimento e disfunção emocional ou social, causado pela ignorância e por comportamentos destrutivos. E acho que faz muito sentido isso, né? E qual a solução para esse mal? Ali se dá algumas, né? A prática de mindfulness, né? A prática de atenção plena, ética, autocompaixão, tudo isso incentivado para lidar com as dificuldades da vida de modo saudável, independente de crença em deuses ou forças sobrenaturais. Com certeza é responsabilidade nossa, não é culpa ou de uma divindade, ou de um diabo, ou alguma coisa nesse sentido, ou mesmo de energias intrusas, ou de obsessores, ou de implantes ETs, ou seja lá o que for que o pessoal invente, né, para dizer por que nós temos esses problemas. Não. E vejo que essa visão que o ateísmo espiritual ou também o budismo secular dão, parecido com o humanismo, né, é muito interessante porque ele traz para o ser humano a responsabilidade por seus atos, mas não culpa coisas invisíveis. Esse é um ponto que a gente tem que considerar na hora de responsabilizar as atitudes das pessoas. Elas têm que ser responsabilizadas, mas nós temos que também fazer, como propõe o humanismo, o que leva as pessoas a certos comportamentos. Isso também tem que ser estudado. O quanto a desigualdade social interfere nisso, por exemplo. Né? O ser humano quer sobreviver. Ele é um animal pensante, mas ainda é um animal. E ele quer sobreviver. No momento em que ele é totalmente massacrado, ele vai tentar de alguma forma sobreviver. E aí que os problemas podem surgir, gente. Uma nona opção aqui de prática que não é teísta tradicional é o que se chama de indígenas americanas e africanas tradicionais, que na verdade é uma diversidade de práticas aí que tem pelo mundo todo, não só as do continente americano, né? Mas em geral o conceito de mal aí ele é frequentemente visto como uma ruptura com a natureza e com os ancestrais. Nas culturas indígenas, o bem-estar é alcançado por meio da harmonia com a natureza e dos ancestrais. E qual é a solução que geralmente essas práticas dão para o mal, né? Rituais de cura, práticas de conexão com a terra, com os espíritos dos antepassados, que acabam sendo realizados para restaurar o equilíbrio e a saúde da comunidade.
É uma forma interessante, não é uma forma massacrante, nem hipócrita, como nós vemos no abrahamismo em geral, né? Até eu faço um adendo sobre a Wicca aqui, que é um formato mais moderno nisso, né? A Wicca é uma religião politeísta, né, que celebra a natureza e as formas da vida, e o mal ali é frequentemente associado à ignorância, à intolerância e ao desrespeito pela natureza, muito semelhante a isso que eu falei antes. E a solução, né, a Wicca enfatiza o equilíbrio entre as forças da luz e da escuridão, um pouco de maniqueísmo aqui, né? O mal é visto como uma parte necessária da vida e a busca pela harmonia é um objetivo central, mas ainda assim é mais harmônico do que o que nós estamos aqui contrapondo nesse vídeo. E por fim, o que eu chamo de espiritualidade contemporânea da psicologia transpessoal, que tem a ver com as visões mais modernas que vêm pela psicologia transpessoal. Aqui o mal é visto como um bloqueio à autorrealização, ou uma sombra psicológica, na definição de Jung, que interfere na paz e na felicidade do indivíduo. Acho que faz muito sentido isso também. E tem que ser trabalhada a questão psicológica da pessoa, sim. E como solução para isso, né, a integração do consciente, do inconsciente, a prática de autocompaixão e a busca pela transcendência psicológica são formas de se libertar de padrões de sofrimento e mal-estar interior. Então, essas crenças e práticas ilustram então, que é possível ter uma moralidade, mais ainda uma ética, né, e uma concepção de bem e mal baseadas na harmonia, compaixão e responsabilidade pessoal, independentes da presença ou ausência de um Deus. Isso deve ser extirpado de qualquer questão moral. Porque todas essas 10 que eu falei aqui não dependem de uma divindade na hora de definir o que é o mal ou o que não é o mal. Cada uma propõe que o mal seja entendido como uma condição superável, mas ligada a estados mentais, desequilíbrios ou desordens nas relações naturais e sociais. Então isso deve levar, ou pelo menos deveria, né, nos levar a muitas considerações, a muitas reflexões, inclusive, sobre isso que nós vemos por aí. As pessoas dizendo que então quem não acredita em Deus estaria mais sujeito à criminalidade ou a algumas outras coisas que eles consideram o mal. Mas as notícias e as estatísticas não nos mostram isso, né? Não nos mostram isso. Quantidade de pastores envolvidos em todo tipo de problemas aí, né? Todo tipo de abusos e roubos e falcatruas e incitações golpistas, vocês sabem como é que é. Aquelas pessoas que se consideram incrivelmente espiritualizadas, né, votando em fascistas. Quer dizer, como é que elas conseguem, né, fazer uma prática espiritual depois disso, gente? Deve se fazer um eco naquelas cabeças, que é uma coisa terrível da gente imaginar. Mas vamos para mais algumas considerações importantes, principalmente as diferenças em relação às religiões abraâmicas que, né, a gente tem nisso que eu acabei de apresentar aqui, né, nessas outras práticas. Né. Primeiro, a ausência de um Deus pessoal nessas outras, né, principalmente. Né. As religiões abraâmicas geralmente concebem Deus como um ser pessoal, transcendente, responsável pela criação e pelo julgamento. As religiões de espiritualidades não teístas, por outro lado, não possuem essa figura central. O que eu quero dizer com espiritualidades ou religiões não teístas e não ateístas? Gente, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. Há uma diferença entre a palavra não teísta, ateísta e agnóstico. Uma pessoa ou uma prática não teísta é apenas uma prática ou pessoa que não se refere a uma divindade. No caso do taoísmo, que não, na sua doutrina toda, não fala em divindades, então ele é não teísta. Uma pessoa ateísta, ela se refere a uma divindade negando-a, negando a existência de uma divindade. E o agnóstico não sabe se essa divindade existe. É ignorar, agnóstico. Né? E ainda tem um outro termo que eu já expliquei em outros vídeos, que é o termo deísta, com D, que é um tipo de pessoa que acredita até numa divindade, mas não no formato que é ensinado pelas religiões e pelos livros sagrados. Ela acaba formando uma visão bem pessoal do que seria uma divindade. Então ela não depende de padres, pastores, rabinos, ou seja, quem for para sua definição. Então são 4 conceitos bem diferentes. Então,
em relação às religiões em geral, é errado dizer religiões ateias, religiões ateístas. O certo seria religiões não teístas. Exatamente baseado nisso que eu acabei de falar. Outras são as questões das causas do mal, né? Enquanto as religiões abrâmicas, elas em geral atribuem o mal ao pecado original ou à ação de forças demoníacas, né? As tradições não teístas, como eu acabei de explicar, tendem a buscar as causas do mal na natureza humana, ou no karma, no desequilíbrio natural, ou até em outras forças. Muito bem. E quanto às soluções para esse mal? Também varia, né? Elas variam significativamente. Enquanto as religiões abraâmicas enfatizam a fé em Deus e a salvação através de um Salvador, as tradições não teístas buscam a libertação através da prática espiritual, inclusive meditação, né? Da ação social, super importante no humanismo também, da harmonia com a natureza e da transformação pessoal. Juntando tudo isso, gente, imagine uma pessoa que pratica meditação, tem um trabalho de ação social, busca harmonia com a natureza e transformação pessoal. Bom, se ela tem uma prática meditativa ou contemplativa, que pode incluir orações, gente, não tem nada contra isso, ela se torna mais tranquila. Se ela tem uma ação social, ela ajuda a sua comunidade, de verdade, independente da origem dessa pessoa. Se ela busca harmonia com a natureza, não vai destruir o planeta e vai contribuir para minimizar ou mitigar as mudanças climáticas, né, que nós estamos passando, se é que ainda é possível reverter de alguma forma. E se ela busca uma transformação pessoal que tem a ver com a questão psicológica, ela vai se tornar um ser humano melhor. E isso tudo que eu digo independe de moralidade, independe de presença ou ausência de Deus nas suas crenças, e independe de maniqueísmos. Isso é muito importante da gente colocar. Entenderam qual é a questão? Porque a minha indignação, digamos assim, com aquela visão, né, que eu coloquei no início, né, a figurinha que deu o problema, que é essa aqui, né? Deus não criou o mal. O mal é resultado da ausência de Deus nos corações das pessoas. Bom, realmente, Deus não criou o mal. Claro, se a gente fosse analisar teologicamente, as coisas se tornariam um pouquinho mais complicadas, mas aí as contradições teológicas do abraamismo em si, né, do cristianismo e as outras religiões abraâmicas, aí quem tem que resolver são os seus fiéis. Se nós não somos fiéis dessas religiões, nós não temos nem que nos meter nessas contradições teológicas. Só vamos nos meter quando isso for enfiado goela abaixo da gente, tentando nos impor alguma coisa. Aí nós nos pronunciamos. Neste caso aqui, eu sou obrigado a me pronunciar porque isso é colocado em nível público para todo mundo. Deus não criou o mal pode ser apenas uma afirmação teológica sujeita a avaliações pelas religiões, sem maiores implicações. Agora, a segunda frase é que é o problema. O mal é resultado da ausência de Deus nos corações das pessoas. E se eu fosse um budista dizendo o mal é resultado da ausência da consciência de Buda ou de Buda nos corações das pessoas? Isso ofenderia os que acreditam em Deus? Pois é. Então, a situação é a mesma. Ou se eu dissesse o mal resultado da ausência de Oxalá nos corações das pessoas, ou se fosse lá na Quimbanda, a ausência de Exu nos corações das pessoas e assim por diante. Como que as pessoas se sentiriam? Ah, elas se sentem atacadas daí. Pois é. Então, existem algumas coisas que a gente fala de um modo aparentemente senso comum, como se fosse todo mundo concordando com aquilo, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque mais do que no coração das pessoas, Deus está na boca das pessoas, não nas suas ações. Estar no coração significa algo que baliza as ações, éticas inclusive. E não é o que nós vemos no geral. Não quer dizer que eu não tenha encontrado pessoas que, independente da religião, tinham sim ética no seu coração, independente de quem era a pessoa com quem elas interagiam. Não só encontrei, como eu encontro ainda e conheço pessoas assim. E toda vez que eu encontro uma pessoa assim, independente da religião que essa pessoa pratique, gente, ou nenhuma, eu procuro tê-la no meu círculo de amigos, de contatos de pessoas próximas. Por quê? Porque é algo que me incentiva, me inspira, me eleva. Ah, mesmo se for um cristão, Paulo, mesmo se for cristão, muçulmano, judeu, macumbeiro, quimbandeiro, não interessa. Não interessa. E tem. Mas tem isso também entre muitos
ateus, agnósticos, não teístas, deístas, ateístas, não importa. Tem em tudo que é lugar. Agora, afirmações que deveriam estar dentro de uma fé, enfiadas goela abaixo para todo mundo, e principalmente as problemáticas, e que todo mundo acha que é normal para todo mundo aceitar aquilo, é complicado. Eu, por exemplo, não aceito aquelas definições de religião que dizem são caminhos diferentes para Deus. Bom, então o budismo não seria religião porque ele não é um caminho para Deus. Nem o taoísmo, nem o confucionismo, nem o jainismo e assim por diante, nem o shintoísmo. Como é que ficam? São religiões do diabo, por acaso? Bom, para as igrejas pentecostais, neopentecostais em especial, né? Aí sim. Só que é um grande equívoco aí, né? Para elas, os deuses dos outros são demônios. Não faz sentido. Não faz sentido isso. Isso é uma deturpação moderna, inclusive, dos conceitos. Nem tão moderna, né? Se a gente for considerar até no Antigo Testamento a contestação dos ídolos, né, de Canaã, já é uma forma bem embrionária de dizer que os deuses dos outros são demônios. Na realidade, eles chamavam de ídolos, né? Não usavam essa palavra demônio naquele texto. Mas são ídolos. Eles eram apenas ídolos de barro, eles eram apenas imagens, não havia um ser transcendental por trás, era o que eles queriam dizer. Depois que foi, né, evoluindo para o nível que se tem hoje. De qualquer forma, o problema é quando isso parece mais importante do que as ações, né? As crenças serem balizadas pelas ações corretas com todo mundo. E é isso que eu me oponho ferrenhamente quando eu contesto que o mal seja o resultado da ausência de Deus nos corações das pessoas. Não é. Tem muita gente que tem Deus o tempo todo falando, com Bíblia na mão, e apronta tudo que vocês possam imaginar. Então isso não é um parâmetro. Aliás, não existe nenhuma pesquisa que corrobore a ideia de que alguém que não acredita em Deus seja mais violento do que alguém que acredita. Pelo contrário. Se a gente for usar a estatística, ela vai prejudicar, quem vai ter que se explicar são os teístas. Com certeza. Com certeza. Então, gente, para finalizar isso, né? O problema do mal, então, ele é abordado de forma diversa em diferentes religiões e espiritualidades, como eu mostrei para vocês, né? Então, essa ausência do conceito de Deus não implica necessariamente na ausência de uma ética ou de uma busca por significado também, de forma alguma. As tradições não teístas oferecem, então, uma variedade de perspectivas sobre sofrimento, moralidade, natureza da realidade, o que expande a compreensão da experiência humana, né? Então, um detalhe mais importante ainda, a afirmação de que o mal é a ausência de Deus é uma visão limitada e eurocêntrica da religião e da espiritualidade. Sim, exatamente. Ao ignorar a rica diversidade de tradições não teístas, essa perspectiva ela perpetua a ideia de que a fé em um Deus pessoal é a única via para a salvação e a moralidade. Pura mentira, falácia pura. É fundamental reconhecer que a experiência religiosa ela é muito variada, tem muitas faces, e que a busca por significado e propósito pode ser encontrada em diversas formas, gente, incluindo aquelas que não se baseiam em um Deus pessoal. Então, quando a gente questiona essa premissa, né, de que o mal é a ausência de Deus, nós abrimos espaço para um diálogo mais profundo e respeitoso entre diferentes tradições religiosas e filosóficas. Temos que normalizar isso. Inclusive, essa contestação que eu estou fazendo nesse vídeo tem que ser normalizada, para que as pessoas não sofram mais preconceito ainda. Porque aí, ou elas são consideradas simplesmente ateias, porque sua religião não tem um conceito de Deus, como budistas e taoístas, ou pior ainda, as pessoas que praticam religiões de matriz africana, os seus deuses ou suas deidades ou seus seres transcendentais ainda são considerados demônios, que é o pior, né? A compreensão das diversas perspectivas sobre o bem e o mal pode enriquecer nossa compreensão da natureza humana e do universo. Então, tem duas principais perspectivas de bem e mal aí, né, que tem que ser consideradas nessa nossa finalização, que é
A visão maniqueísta, que infelizmente toma conta dos teísmos, né, de luz contra as trevas, nós contra os outros, bem contra o mal, Deus versus diabo, que é muito problemática, porque ela divide os seres humanos nisso. E uma visão da ignorância, que eu chamo. São as visões de ignorância e desequilíbrio, que não são maniqueístas, é apenas a ideia de que quando você não conhece ou você está em desequilíbrio com o sistema universal como um todo, o sistema em que você vive, aquilo é o que nós consideraríamos o mal. Então a solução seria voltar ao equilíbrio, retornar ao equilíbrio. Semelhante à ideia de doença, né, como um desequilíbrio no organismo, né, que quando então se consegue retornar ao equilíbrio, seja por medicação ou tratamento, você volta ao normal, né, vamos dizer assim. É diferente da visão maniqueísta. A visão maniqueísta, ela tem uma treva a ser combatida e não equilibrada. Não existe na noção do maniqueísmo equilibrar a treva. É destruir. Né? Não existe no maniqueísmo a noção de equilibrar o demônio. Não. Eles não querem que ele exista. É muito diferente, gente. Muito diferente. Até visões mais modernas tentam equilibrar esse maniqueísmo, o satanismo moderno, que tem o satanismo moderno ateu, né, que não acredita em Deus, mas é meio estranho isso, coisa lá do Crowley, inclusive. Mas tudo bem, que tentam equilibrar essa questão do maniqueísmo. O fato é que temos que normalizar de dizer que o mal e a existência do mal no mundo através das pessoas não tem nada a ver com a ausência de Deus no coração de quem quer que seja. Não. Tem a ver com desequilíbrios, que podem ser de vários tipos, como foi colocado ao longo do vídeo aqui. E cada caso é um caso, portanto, né? Há casos em que o desequilíbrio é neurológico, é psicológico, é psiquiátrico. Sim, isso não pode ser negado. Não tem como ser negado. Mas nem sempre é o caso. Às vezes é a forma como a pessoa quer agir realmente. Ela acha que isso é o ideal para ela. Mas não é. Não é. Essa era a minha reflexão aqui, eu espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Se gostaram, gente, aquela curtida básica para ajudar o nosso canal, compartilhando também, que isso ajuda muito a gente no nosso trabalho. Se inscrevendo também, vocês podem ajudar muito o nosso trabalho, gente, ok? Se puderem se tornar membros, melhor ainda. Temos 3 faixas de contribuição aqui mensais, a mais em conta é menos de R$5, então não tem desculpa, gente, para não ajudar o nosso trabalho. Podem fazer um valeu demais também, ou um Pix de apoio em qualquer valor pela nossa chave Pix, psteckel@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram, @psteckel, o Threads e também o Blue Sky, psteckel, TikTok, paulo.steckel, o X, Twitter, né, _psteckel, youtube.com/paulosteckel ou /paulosteckel, que é o identificador do YouTube, facebook.com/canal paulosteckel e o meu e-mail psteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. Então, recado dado, este foi meu vídeo de reação hoje sobre essa questão que é muito comum as pessoas falarem no dia a dia, até em conversas de botequim, e às vezes as pessoas não concordam, mas não sabem o que dizer. Agora vocês têm algumas dicas aqui nesse vídeo para saberem o que dizer. Ok? Até a próxima, pessoal.